Oi, gente, tudo bem com vocês? Nosso grupo é formado pela Thaís, a Karina, a Rafaela e a Giovana. Hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre o óleo de arroz para vocês. Então, fica ligado para você conseguir pegar tudo que a gente vai passar hoje aqui. O arroz, como todo mundo sabe, ele é considerado um alimento básico no prato da população brasileira. Ele é avaliado como o segundo alimento mais consumido no mundo e ele está presente na mesa de 2/3 da população mundial, sendo a China a maior consumidora. Ele se constitui na terceira maior cultura cerealífica do mundo, sendo apenas ultrapassado pelo milho e pelo trigo. O arroz branco ele é o mais consumido, entretanto, produtos que contenham a farinha de arroz, que no caso é o grão triturado, como ingredientes têm surgido mais no comércio. Na literatura chinesa são encontradas as mais antigas referências sobre o arroz, há cerca de 5.000 anos. Porém, bem antes de qualquer evidência histórica, há indícios de que o arroz foi provavelmente o principal alimento e a primeira planta cultivada no sudeste da Ásia, que seria o local de origem do arroz. No Brasil, ele foi introduzido em 1530, no Rio Grande do Sul, e em Mato Grosso por volta de 1940, em Roça de Toco, e na década de 70, com o surgimento da agricultura mecanizada. Bom, em relação à constituição do arroz, destaca-se a presença de fitoquímicos, como os carotenóis, tocóis e gamorizanol. Essas substâncias estão associadas à redução do risco de doenças crônicas. O farelo de arroz é um subproduto, gerado a partir do polimento do grão, e seu óleo tem sido relatado como benéfico para a saúde cardiovascular. Segundo Zhigong Nu e seus colaboradores, o farelo de arroz ele contém 18 e 22% de óleo e é utilizado na preparação de alimentos em vários países. Os autores também relatam que o óleo do farelo de arroz ele contém de 0,10 a 0,14% de vitamina E e entre 0,9 a 2,9% de gamorizanol, sabendo que essas concentrações elas podem variar substancialmente de acordo com a origem de cada arroz. O óleo do farelo de arroz ele possui uma composição de 81 a 84% de triacilgliceróis, 2 a 3% de diacilgliceróis, 1 a 2% de monoacilgliceróis e 2 a 6% de ácidos graxos livres. No óleo obtido no farelo de arroz, os ácidos graxos insaturados linoleico e oleico devem corresponder à maior concentração na amostra, de 40 a 50% e de 29 a 42%, respectivamente. Um dos principais componentes presentes no óleo do farelo de arroz é o orizanol. Esse importante fitoquímico ele pode ser mais resistente ao calor e, por causa disso, ele se torna mais efetivo que os tocoferóis. Esses compostos eles apresentam múltiplas ações, como, por exemplo, o tratamento de úlceras do estresse, efeitos no crescimento, combate a doenças cefálicas, cervicais e a anemia, prevenção de arteriosclerose e entre outros. Essas características sensoriais elas são padronizadas a grande parte dos óleos. Uma cor amarelada e sua fina espessura dão a grande característica de qualquer óleo. Bom, até chegar à forma de ser adquirido pelo consumidor, o arroz ele passa por um processo de beneficiamento, sendo as principais formas de arroz beneficiado o branco polido, o integral e o parboilizado. O processo pelo qual os grãos irão ser submetidos durante o beneficiamento é diferente em cada um dos casos. O valor nutritivo e a cor também estão relacionados ao processo de beneficiamento. O arroz, depois de recebido no engenho, é seco, descascado e os grãos inteiros seguem para o brunidor que retira uma parte da camada escura, chamada de farelo. Nessa etapa, os grãos que já estão mais brancos e levemente opacos serão enviados para o polidor, deixando-os com aspecto mais vítreo. Ocorre então a separação dos grãos inteiros da querela fina, que são os grãos quebrados, e os grãos descascados daqueles que não foram descascados, estando pronto para ser embalado e comercializado, sendo este o arroz branco polido. O arroz integral passa pelo mesmo processo de beneficiamento do arroz branco polido, porém a brunição é feita de maneira mais branda. Apenas a camada mais externa é removida, permanecendo assim o germe e o farelo, motivo pelo qual é considerado o arroz mais nutritivo,
além de possuir textura e sabor diferenciados. Devido ao fato do arroz integral ser um grão in natura apenas descascado, possui uma alta atividade enzimática, dificultando sua conservação e, por consequência, reduzindo seu tempo de prateleira. O processamento do arroz parboilizado passa por outras 3 etapas. Após a primeira secagem, o grão passa pelo processo de encharcamento em autoclave, no qual a água provoca a migração dos componentes solúveis do grão, vitaminas hidrossolúveis e sais minerais, da camada externa, película e germe, para o interior do grão, enriquecendo-o sob o ponto de vista nutricional. Normalmente, esse procedimento ocorre no intervalo de tempo de 6 a 9 horas, com temperatura em torno de 65 graus Celsius. Essa fase é responsável pelas alterações de cor e aumento de valor nutricional do arroz. A etapa seguinte é chamada de gelatinização, que promove a fixação dos nutrientes transferidos do encharcamento. A gelatinização do amido é realizada em autoclave e promove a eliminação de micro-organismos, inativando assim as enzimas, sendo responsável inclusive por propiciar um tempo de vida de prateleira maior. A última etapa, específica do período da parboilização, consiste em fazer o arroz voltar ao seu teor inicial de umidade, que é aproximadamente 13%, através de uma segunda secagem. No processo de beneficiamento do arroz, há a geração de subprodutos, que podem ser reutilizados com diferentes finalidades. Por exemplo, a casca é retirada dos grãos é um muito importante subproduto, pois pode ser utilizada para geração de energia, fabricação de sabão abrasivo e na composição de fertilizantes, entre outros. Outro subproduto muito importante é o farelo de arroz, uma das partes mais nutritivas do arroz, que constitui a matéria-prima para extração com o uso de solventes ou prensagem mecânica do óleo de arroz. Pode ser reutilizado nas indústrias cosméticas e farmacêuticas, ou ainda como óleo comestível, após ser refinado. Os alimentos fritos no óleo de arroz industrializados apresentam melhores qualidades sensoriais, como crocância, odor e sabor, além de constituírem um alimento de maior qualidade nutricional. Esse óleo comestível tem recebido atenção por apresentar expressivo conteúdo de ácidos graxos poliinsaturados de compostos nutracêuticos, como orizanol, e também de tocoferóis e tocotrienóis, conhecido como tocóis. Entretanto, apesar de seu alto valor nutritivo, o farelo de arroz é habitualmente empregado na produção de ração animal. Há também a quirera de arroz, grãos quebrados, como subprodutos, resultantes do beneficiamento de arroz de baixo valor comercial e que pode ser utilizado em ração animal e na indústria de cerveja. A composição do grão de arroz vai depender de alguns fatores como o tipo de cultivar, tratamento do grão antes do beneficiamento, sistema de beneficiamento empregado e grau de polimento ao qual o grão foi submetido. Os grãos podem apresentar formatos, aspecto, cor e odor diferente. Além disso, os nutrientes não estão uniformemente distribuídos nas diferentes frações do grão. É importante, portanto, identificar e quantificar os constituintes do arroz e de seus subprodutos, para melhor utilizar esse insumo agrícola. Para isso, é necessário o desenvolvimento de um método analítico eficiente. Bom, eu vou falar sobre os dados do consumo e produção do óleo de arroz. Sua produção mundial do arroz ela foi calculada entre os anos 2016 e de 2017. E na pesquisa mostra que a China é o maior produtor de arroz do mundo, seguido da Índia. Juntos, a Índia e a China representam 50% da produção mundial de arroz. A produção do óleo de arroz ela é potencialmente grande de acordo com as pesquisas. Em tonelada, sua produção ela tende a crescer ainda mais. Porém, o único problema do óleo de arroz é sua rápida deterioração. O óleo de arroz ele é muito adequado para poder se utilizar na cozinha em altas temperaturas, como por exemplo as frituras. Ele é popularmente conhecido em vários países asiáticos, incluindo Japão, China, Índia e Bangladesh. O óleo de arroz ele pode ser utilizado no preparamento de alimentos ou pode ser acrescentado em pratos que já estão prontos, como por exemplo em saladas e peixes. A grande vantagem desse tipo de óleo vegetal é que ele é bastante resistente ao calor. Então, a gente acaba por aqui o nosso trabalho. A gente agradece por cada pessoa que conseguiu prestar atenção em tudo que a gente falou. Eu espero que você agora saiba o que é realmente o óleo de arroz.